Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Clínica Blue Care. Eu sou o Dr. Caio Laguna, reumatologista. Eu estou aqui com meu colega. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, Caio? Meu nome é Paulo Scaroni Pereira, sou médico reumatologista. Antes da gente iniciar o vídeo, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal. Caio, a osteoporose é um tema bastante abrangente. Sim. E acho que tem mais tópicos para a gente conversar hoje, né? Com certeza, o que mais tem é tópicos contra isso, né, Paulo? Eu acho que é importante assim, nós conversamos como que faz o diagnóstico, o que é a osteoporose, mas eu acho que para o público o que é mais interessante é, tá ok, tenho um diagnóstico de osteoporose, e agora? Quais são os cuidados que eu preciso ter quando eu tenho osteoporose? Caio, essa é uma excelente pergunta e além do tratamento farmacológico, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, as medidas não farmacológicas são fundamentais no paciente com osteoporose. Então, um primeiro cuidado que a gente tem que ter é com relação a retirar objetos que possam auxiliar o paciente a ter alguma queda, né? Então, a gente vê que principalmente irregularidades no chão, tapetes, né, pisos que são muito escorregadios, podem ser evitados. A gente colocar suportes no banheiro ou em áreas onde o paciente pode ter um risco maior de ter alguma queda. Até animais também, muito pequenininhos, né, podem fazer com que a pessoa caia, né, e tenha alguma fratura. E não só isso, né? A gente vê que a questão do calçado é muito importante, né, Caio? Com certeza. Que você costuma orientar para os seus pacientes com relação ao calçado? Bem, é importante a gente sempre ter um calçado adequado, que esse chinelinho de dedo só é um veneno para nossos pacientes, né, Paulo? É importante a gente sempre ressaltar, o problema, na verdade, não é somente a queda. Uma vez que você tem a osteoporose, você tem um osso fragilizado, então o risco de fratura ele acaba sendo maior, né? Então todos esses cuidados, eles evitam esse pequeno trauma e muitas das vezes o paciente ele pode até fraturar pelo uma osteoporose maltratada e cair por isso, né? Outra coisa que eu acho que é muito importante a gente falar com o paciente com osteoporose é quanto à parte de dieta, né, Paulo? Eu acho que é interessante a gente discutir isso, porque, como nós falamos, a parte da osteoporose é a base de cálcio, né? Nós precisamos do cálcio e outros minerais para conseguir fazer a formação. Então, é muito importante num paciente como esse, além do tratamento medicamentoso, o tratamento também não farmacológico, com essas, evitando o risco de queda, também ter uma suplementação adequada da parte de cálcio, que pode ser feita por via oral, por comprimidos com essa suplementação, mas é muito importante que ele tenha uma dieta adequada, com derivados de leite, é o que nós temos hoje, com maior quantidade de cálcio. E hoje é importante a gente falar que o próprio leite, nós temos alguns leites enriquecidos, né, Paulo? Sim, Caio, eu acho que assim, a alimentação, igual você falou, né, a gente tem que tentar balancear, né, as duas coisas. Então tem pacientes que acabam não ingerindo, né, uma quantidade adequada de cálcio, então isso é importante nós avaliarmos, né? Então só resumindo, né, a questão então do calçado adequado, do piso, né, a gente tomar o cuidado, e do oftalmologista também, né? É importante o paciente tá enxergando bem, né? Sim. Então a gente vê que alguns pacientes, né, geralmente idosos, acabam não enxergando muito bem e acabam tendo uma queda devido a isso também, né? Então é importante você passar com o oftalmologista, avaliar se precisa usar alguma lente corretiva, que isso pode auxiliar também a evitar a pessoa ter uma queda, né, cara? Exatamente. E é importante um acompanhamento médico no geral, porque temos algumas medicações que pode causar sonolência para um paciente como esse. E principalmente numa época do inverno, que a gente percebe bastante isso, o uso de certas medicações, alguns antidepressivos que causam isso, o paciente acaba acordando, desequilibrando e isso causando a queda com uma fratura. Nós sabemos hoje em dia que a maior parte de fraturas e quedas num paciente idoso ocorre dentro de casa. Por isso que cuidados simples como esses são necessários. O banheiro é um lugar bem complicado, o piso antiaderente, alguns apoios, tanto no quadro da parte da privada, quanto mesmo no box, para evitar casos de queda novamente, né, Paulo? Perfeito, Caio. Isso que você falou é muito importante, né? Então a gente vê que, você falou agora do banheiro, né, dentro do quarto, então 90% das quedas geralmente acontece dentro de casa mesmo, né? Então é importante a gente se atentar a esses fatores e com relação à marcha também, né? Então a gente vê que
alguns pacientes com osteoporose acabam tendo uma sarcopenia, acabam tendo um quadro de fragilidade também muscular, alteração na sensibilidade, na forma como sente a hora que vai andar. Então, a avaliação da marcha, fortalecimento, acaba sendo fundamental, né, Caio, para a gente conseguir tratar o paciente também de maneira não farmacológica, né? Então, fazer uma reabilitação, a gente vê que o impacto é importante para a mineralização óssea, né? Então, a atividade física acaba auxiliando também, tanto na marcha, né, quanto na própria osteoporose em si. Exatamente. O auxílio das outras profissões são muito importantes. Nós sempre falamos, essas doenças são doenças multifatoriais. Então, você ficar focado somente na parte do médico pode, às vezes, até atrapalhar. Então, nós precisamos, sim, de um paciente com um nutricionista para com acompanhamento melhor dessa parte. Nós precisamos de um educador físico, porque, normalmente, um paciente como esse, como o Paulo falou, ele é um sarcopênico senil pela própria perda da massa muscular, pela própria idade, e isso causa, sim, muitos efeitos. É um paciente que acaba tendo uma dificuldade no deambular, então o risco de tropeçar e cair é gigantesco. Por isso, com um sapato adequado, todos os obstáculos possíveis têm que ser retirados e um auxílio para conseguir melhorar essa parte da marcha, né, Paulo? Sim, Caio. E com relação ao tratamento, né? Então, o que a gente tem aí de opção terapêutica? A gente tem medicamentos via oral, intravenosos. Nós temos os clássicos bifosfonatos, né, Paulo? Que são medicações que vão auxiliar, na verdade, a essa perda óssea. Ou seja, vai tentar bloquear um quadro como esse. Nós temos alguns orais, o alendronato, o risodronato e o bandronato, e dentro dessa classe nós também temos uma medicação que pode ser feita endovenosa, uma vez por ano, e já vai auxiliar bastante um quadro como esse. Fora isso, nós temos drogas novas hoje que nós podemos utilizar, né? Análogos do PTH, o denosumab, que são medicações muito boas, que são formadoras ósseas. E quando bem indicado num paciente como esse, vai ter uma mudança da qualidade de vida de um paciente como esse, né, Paulo? Exatamente, né? A gente vê que com esses medicamentos, nós vemos que há estudos mostrando uma melhora, não só na densidade mineral óssea, né? Mas o que a gente quer justamente é evitar que o paciente tenha uma fratura. Né? A gente vê que, é claro que os pacientes vão tendo uma redução na altura, né, Caio, por uma própria desidratação discal, mas a gente vê nos pacientes com osteoporose que pode haver uma redução na altura dos corpos vertebrais e isso implicar numa redução na própria estatura, né? Então isso é importante a gente monitorizar nos nossos pacientes, né, cara? Com certeza, um paciente, eu sempre oriento, fez um diagnóstico da parte de osteoporose, oriento anualmente a gente fazer uma avaliação da altura, uma coisa assim, o envelhecimento vai perder mesmo por desidratação, mas uma redução acentuada dessa altura nos indica que pode ter uma fratura atraumática, ou seja, trincar, vamos dizer assim, a parte da vértebra, mostrando uma gravidade de um quadro de osteoporose, necessitando de uma atenção até melhor, né, Paulo? Sim, Caio, acho que a gente tentou abordar agora aqui, né, de uma maneira mais simples, né, a questão do tratamento. É óbvio que a gente tem que individualizar caso a caso, né, mas espero que tenham gostado, né. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, né, se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar o nosso conteúdo. Até a próxima.